Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula então nós vamos fazer um programa que lê três números e mostre qual foi o número maior e qual foi o número menor informado. Bom, eu vou ler três números, então eu já sei que eu vou precisar do número 1, então vou criar minha variável N1, vai ser do tipo inteiro, input, e aqui informe o primeiro número, tá? Então aqui eu vou duplicar a linha, tá? Para duplicar a linha aqui no PyCharm é só você apertar o Ctrl D, tá? Se eu tiver aqui apertar o Ctrl D, ó, se eu tiver com o cursor piscando aqui, ó, no final e apertar Ctrl D, ó, ele vai duplicando a linha, fica a dica aí para vocês. Então aqui eu vou trocar o N1 por N2 por N3, então cuidado ao fazer isso aí, para você não esquecer de trocar os nomes das variáveis, o que precisa, e acabar errando. Informe o terceiro número. Então tá aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Vamos dar um print e ver se está funcionando até aqui. Vou executar. E aqui então, vou mostrar. O primeiro número é 10, o segundo é 5, o terceiro é 7. Então 10, 5 ou 7. O que eu quero fazer aqui nesse programa é mostrar qual que é o maior número. Então mostraria aqui o 10, no caso, e o menor, o 5. Como nós podemos fazer isso? Vamos fazer isso com a nossa estrutura de decisão, uma vez que eu vou precisar comparar os números, tá? E eu vou precisar também utilizar variáveis auxiliares que vão me ajudar aqui na hora de eu fazer essa comparação. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável maior, chamada maior, que vai ser igual a um número qualquer aqui. Eu vou escolher o N1. Maior é igual a N1, tá? Tô supondo isso. Se for maior, se for o N1, ótimo. Se não for, eu vou mudar o valor dessa variável maior dentro do meu if. Então eu vou falar aqui if, tá? Então, se N1, aliás, se N1 for maior que N2 e N1 maior que N3, quem que é o maior aqui? Opa, não seria N1? Tá? Então nem vou precisar fazer isso aqui, ó. Eu só vou fazer assim, ó. Se N2, se o número 2 for maior que o número 3, que é a minha variável N3, e N2 for maior que a minha variável N1, então neste momento aqui, eu vou falar que a minha variável maior é igual a N2. Pegaram a sacada? Então, ó, maior é igual a N1. Aí eu faço a comparação para ver se N2 é maior que N3 e maior que N1. Se for, ótimo, tá? Vou até deixar na ordem aqui, ó. Vou colocar N1 na frente e depois N3. Então, se N1 for maior, se N2 for maior que N1 e for maior que N3, o valor da minha variável agora não é mais igual a N1 e sim igual a N2, tá? E aí eu vou fazer um outro if. Nesse caso aqui, as nossas condições fazem mais sentido utilizando o if, tá? Uma vez que eu vou poder entrar em um bloco ou outro, tá? Agora eu vou ter que fazer com N3. Se N3 for maior que N1 e N3 maior que N2, a minha variável maior é igual a N3.
Se você bugou aí, ó, vou dar um print aqui em maior. Print na variável maior. Vamos lá, passo a passo agora, entender o que está acontecendo aqui no nosso código. Então, eu vou digitar um número, armazenei no número 1, N1. O segundo número está na variável N2. O terceiro número está na variável N3. Criei aqui, então, uma variável maior e falei que ela é igual a N1. Beleza? Então, armazenei o valor digitado aqui, ó, nessa variável N1 na minha variável maior. Dentro do meu bloco de decisão, eu vou perguntar se o N2 é maior que o N1 e se o N2 é maior que N3. Se ele for maior, então a minha variável agora, eu substituo o valor que eu declarei aqui de N1 para N2, tá? E no meu segundo if, a mesma coisa, eu comparo agora o número 3, eu verifico se ele é maior que o N1 e se ele é maior que N2. Se ele for maior que N2, eu substituo o valor de maior para N3. Uma vez que se essa condição retornar falso e essa também, eu já tenho aqui o valor N1 sendo o valor maior. Entenderam? Então vamos lá, vamos executar. Para ficar bem simples, eu vou informar aqui, ó, 1, 3 e 6. Então já sei que o maior valor aqui tem que ser o 6. Então ele já mostrou aqui o maior valor. Bacana, né, pessoal? Vamos fazer outro teste? Vou fazer 10, 89. Opa, ele deu um erro porque eu apertei Enter sem querer. 10, 89 e 6. Então tá aqui 89 sendo o maior valor e aqui a gente utilizando a nossa lógica, não tendo um código tão grande e ele está fazendo a mesma coisa. Agora o programa precisa ler o menor. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou criar uma variável menor e falar que essa variável, vou fazer até aqui embaixo talvez, para ficar mais fácil de entender, eu vou criar uma variável menor e falar que ela vale N1, tá? Então, primeira coisa aqui, eu estou descobrindo o maior. E agora eu vou descobrir o menor. Então, if, só que na nossa lógica agora é só inverter o sinal de maior para menor. Então, se N2 for menor que N1 e N2 menor que N3, a minha variável menor agora vale N2. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. If se N3 menor que N1 e N3 menor que N2, então a minha variável menor é igual a N3. Tá? Mesma coisa, só repetir os comandos. Dessa forma agora eu posso mostrar o maior e o menor. Então eu vou colocar aqui o maior é, vou colocar as nossas chaves, e o menor é, vou abrir as chaves, fechar aqui, pôr o ponto format, mostrar agora o maior e mostrar o menor. Bacana, vamos testar então? Vou executar, vou mostrar aqui agora o 10, 64 e o 7, tá? Vamos lá, o maior é o 64 e o menor é o 7. Então tá funcionando aqui, vamos testar com outros números, 100, 200 e 5.000. O maior é 5.000 e o menor é 100. Bacana, pessoal, então veja aqui. Espero que você tenha tentado aí. Se você não conseguiu de primeira, não tem problema. Lógico que é assim mesmo. A gente vai pensando, vai vendo o que precisa. Mas veja que com essas variáveis que a gente cria aqui auxiliares, a nossa lógica flui melhor e fica mais fácil então de fazer o nosso programa. Então, espero que você tenha aí
treinado e eu te vejo então na nossa próxima aula.